Oi, gente, tudo bom? Eu estou aqui para mais um vídeo para você que sempre nos acompanha. Será que com Maria a gente pode ser povo de Deus que celebra e vive a Eucaristia? Sobre esse assunto, quem conversa com a gente é o missionário redentorista Padre Rodrigo Arnoso. Padre, seja muito bem-vindo. Obrigado, Eduardo, pela acolhida. É sempre uma alegria poder falar com o portal A12, também transmitir boas informações àqueles que nos acompanham através das redes sociais. Quando a gente pega o tema com Maria ser povo de Deus, que celebra e vive a Eucaristia, a gente está querendo dizer o quê? Passar qual ideia, qual pensamento? No primeiro momento, nós temos que olhar o que a igreja entende por povo de Deus. E quando nós vamos procurar uma definição para isso, nós temos que ir às Sagradas Escrituras. Isso também nos remete a um grande desejo do Concílio Vaticano II, quando passa na Constituição dogmática Lumen Gentium a definir a igreja não mais como uma sociedade hierarquicamente organizada, mas a igreja como povo de Deus a caminho, como povo de Deus em comunhão. E isso tem inúmeras implicações. Pensar a igreja como povo de Deus é dizer todos nós somos responsáveis para fazer o evangelho chegar a todas as pessoas, a todos os corações e fazer com que o mundo encontre nesta boa notícia um caminho, um norte para construir uma sociedade diferente daquela que muitas vezes vivemos e alimentamos. Uma sociedade marcada pela indiferença, pela violência. E a igreja, então, ela caminha na contramão dizendo, olha, como povo de Deus, nós vamos nos inspirar naquele primeiro povo eleito que caminhou rumo à terra onde pudessem viver a libertação e hoje, como povo da nova aliança, nós também renovamos esta filiação paterna que Deus tem para conosco e queremos caminhar na construção de um mundo diferente. Então, o primeiro elemento que nós temos que trabalhar é o novo pensamento eclesiológico, que nos faz entender que somos parte de um corpo. E qual corpo é este? A igreja, cuja cabeça é o Cristo Jesus, que nos faz caminhar através do Espírito que sempre está presente na igreja, renovando, nos convidando a fazer a diferença no mundo marcado por tantas indiferenças. E aí, então, nós, como povo de Deus, somos chamados a celebrar. Celebrar o quê? O mistério pascal. O mistério pascal que se renova a cada ação litúrgica da igreja. E, sobretudo, na Eucaristia, que é o ponto de chegada e o ponto de partida de toda a vida cristã. Então, na Eucaristia, nós encontramos o que nós falamos hoje no mundo da ciência litúrgica, no mundo da teologia, é uma grande fonte. Uma fonte da qual bebemos para vivermos de um modo diferente no mundo em que estamos. E aí podemos, então, falar de Eucaristia. É interessante que, às vezes, nós achamos que celebrar a Eucaristia é só estarmos lá juntos, reunidos. Mas a Eucaristia é muito mais do que isso. Por quê? Quando nós falamos de povo de Deus, povo que celebra a Eucaristia, nós falamos também de implicações éticas. Então, é impossível ser cristão apenas dentro da igreja. Mas a Eucaristia é aquele momento onde nós nos alimentamos de Deus para sermos sinais de Deus no mundo, rompendo com tudo aquilo que nos divide, com tudo aquilo que nos faz indiferentes, para que, na diversidade dos dons, saibamos nos acolher uns aos outros, formando, então, este bonito povo de Deus que é chamado a brilhar neste mundo como luz, porque o Cristo é luz para todos. Padre, quando o senhor explicava, né, sobre o que é ser povo de Deus, né? O senhor falou que todos nós somos responsáveis, né? Corresponsáveis por ser esse povo de Deus e por levar, digamos assim, uma harmonia entre todos, né? A gente vive hoje um momento muito desafiador, principalmente
no campo virtual, que é onde isso é mais visto, mais mostrado, em que as pessoas elas se atacam, elas se denigrem, elas muitas vezes ferem o próximo sem medir consequências, seja isso por divergências de opinião, seja isso porque a pessoa está ali protegida, talvez, pelo anonimato. Eu queria saber do senhor como ser povo de Deus nesse meio e combater essa nova realidade que tem cercado principalmente essas pessoas que é o público que a gente está falando aqui agora, que é o público da internet, né? Eduardo, nós vivemos um tempo de polarizações. E essas polarizações vêm fazendo com que as pessoas, em muitas situações, deixem de se amar. Ao invés de vivermos a cultura do encontro e utilizarmos, às vezes, os meios tecnológicos também para promovermos esses encontros, sobretudo neste tempo de pandemia, em que somos chamados aí a viver um pouco o isolamento social para mantermos e promovermos a vida, é preciso, então, que, como cristãos, façamos a diferença. Que usemos o meio não para semear a discórdia, mas para semear a unidade. Porém, nós não podemos pensar que a unidade ela se dá quando todos pensam igual, né? Mas nós precisamos nos respeitar. Nós podemos pensar diferente. Isso é possível e é importante, mas nós também devemos saber que as nossas diferenças elas devem também promover alguns encontros que são promotores de comunhão. Eu acho que nós estamos esquecendo hoje que essa dimensão da comunhão ela é importante para vivermos e nos respeitarmos também mutuamente. Então é aquilo, nós podemos usar este meio, né, que é a internet, para anunciar uma boa notícia ou para anunciar maus notícias que muitas vezes acabam destruindo a vida e não promovendo a vida entre nós. Por isso, quando nós falamos de Eucaristia, nós também devemos nos perguntar como nós vivemos como pessoas eucarísticas no mundo também virtual. Ou seja, será que somos sinais de Deus para as pessoas ou somos sinais daquilo que chamamos de atitudes diabólicas? Por que atitudes diabólicas? O diabólico é aquilo que divide. A palavra, na sua etimologia, que vem do mundo grego, é sinal daquilo que desune, daquilo que nos coloca, nos faz indiferentes uns aos outros. Então, como cristãos, nós devemos ser símbolos, né, deste amor do Pai. O símbolo é aquilo que une, o simbolosa, aquilo que reúne, aquilo que congrega. E eu penso que é isso que devemos ser como cristãos, e eu penso que essa semana bíblico-mariológica, nos diversos temas que serão abordados, vão chamar também a nossa atenção para esta cultura do encontro tão defendida pelo Papa Francisco, que nos convida sempre a usar deste meio, não para denegrir, para destruir as pessoas, mas para promover a vida, para promover também o anúncio do Evangelho, que é uma convocação à unidade que se dá na diferença e no respeito à pessoa do outro, porque somos todos filhos de Deus. Eu queria dicas, né, no sentido de que muita gente, muitas pessoas na realidade que a gente vive hoje, ela vive os sinais aí, vive a Eucaristia, muitas vezes não na sua total plenitude, ou seja, explico, muita gente consegue viver a Eucaristia naquele momento celebrativo, na hora da missa, frequenta a missa e a igreja, participa, colabora e vive dentro da igreja, mas muitas vezes no mundo lá fora ela não consegue, e o contrário também, muita gente consegue ter atitudes e ser sinal de Deus no mundo fora, mas não consegue viver a religião, não consegue celebrar a Eucaristia, participar da missa, ir à igreja. Quais dicas o senhor daria, né, para que cada um, nesses tempos em que todos nós vivemos,
possa viver essa plenitude, celebrar a Eucaristia dentro e fora da igreja, na sua totalidade? Em primeiro lugar, não fazer da Eucaristia um motivo de exclusão. A Eucaristia, ela sempre deve nos motivar a sermos no mundo sinais de unidade. Uma outra dica para vivermos a Eucaristia é desenvolvermos em cada um de nós a capacidade do diálogo. Então, nós precisamos saber dialogar. O mundo se transforma a partir de pessoas que sabem dialogar. Vamos aí pegar grandes exemplos do nosso mundo. Quando nós olhamos uma vida de Mahatma Gandhi, nós sabemos que ali foi uma pessoa que não era cristã, mas vivia alguns princípios da Eucaristia, o diálogo, a partilha. Quando nós pegamos uma irmã Dulce, cristã, o que ela soube fazer? No silêncio, ela soube ser sinal eucarístico para tantos pobres, para tantos abandonados. Se nós pegamos hoje um padre Júlio Lancelotti, né, com todo o seu trabalho, com as pessoas em situação de rua, nós podemos dizer, é um homem que sabe viver a Eucaristia celebrada dentro da comunidade, mas sabe estender aquela mesa para ações sociais que promovem a vida, promovem a justiça. E podemos ver isso, né, num batalhão de leigos e leigas, né, por exemplo, os agentes da Pastoral da Criança, que com um gesto tão pequeno salvam vidas e diz, olha, com coisas tão pequenas nós conseguimos abaixar, diminuir a mortalidade infantil no Brasil, e não só no Brasil, porque agora são exemplo também para inúmeros outros países. Professores, muitas vezes, né, que acreditam na educação, promovem a educação, desenvolvem e motivam pessoas críticas, né, que surjam pessoas críticas à nossa sociedade. Tudo isso são dicas para que a gente possa viver a Eucaristia e fazer também da Eucaristia o nosso grande grito profético de busca por um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. É aquilo que eu sempre digo, a Eucaristia, ela, se não for vivida também a partir dos princípios éticos que nos vêm do Evangelho, nós matamos a Eucaristia na comunidade cristã. E aí, eu trago aqui, né, o exemplo hoje, às vezes a gente critica, não a minha pessoa, mas tantas outras pessoas aí criticam os gestos do Papa Francisco, que são tão proféticos, né? Mas nós tivemos um padre da igreja, aí nos primeiros séculos da igreja, que um dia ele colocou uma placa na porta da sua igreja. Hoje não teremos Eucaristia, porque morreu um dos nossos irmãos e, para escândalo, morreu de fome. Então, assim, São João Crisóstomo foi muito profético no seu tempo, e o Papa Francisco também vem sendo muito profético no nosso tempo e nos chamando a atenção, né, de como estamos vivendo a Eucaristia. Não basta celebrar a Eucaristia se não queremos fazer aquilo que Jesus fez quando disse a Filipe e André, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, este é o grande apelo que a Eucaristia faz a cada um de nós. Padre Rodrigo, então, eu agradeço aqui a sua atenção, a sua disponibilidade de nos atender, em falar um pouquinho sobre esse tema, desejar ao senhor aí um bom evento, né, e um bom cumprimento aí da sua missão, também como missionário redentorista. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e que possamos fazer, né, um congresso profícuo em que os professores da nossa instituição, do Instituto Teológico de São Paulo, Instituto Superior, né, de Estudos Superiores de São Paulo, possa ajudar aí os devotos e também aqueles que fazem parte da Academia Marial, criarem um amor maior pela Palavra de Deus e, sobretudo, celebrar também a novena da padroeira deste ano de 2021, porque esta Semana Bíblica também tem esta tarefa, nos preparar para a celebração da festa da Rainha e Padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida, que este ano nos chama a atenção para refletir sobre o Senhor que faz uma aliança com todos nós. Padre, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua atenção, pela sua participação aqui hoje nesse vídeo. O A12 agradece e eu acho que o nosso público aqui que nos acompanhou também agradece
muito. Eu também, claro, digo a você que está nos acompanhando, que estou também muito feliz de você ter acompanhado esse vídeo até o final. Aproveita e comenta aqui embaixo nos comentários se você gostou desse conteúdo, tá bom? Então, fica ligadinho aí, ativa o sininho das nossas notificações que você será notificado quando tiver um vídeo novo aqui no A12. É isso, gente. Tchau, tchau.